A gente vai começar a perguntar se todo mundo já assinou o livro para a Karen. Santa Cecília, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, só uma coisa de questão prática aqui antes da gente começar. O pessoal precisa que todo mundo assine o livro para pegar o certificado, né? Lá no fundo, isso, tem o livro lá, então, para pegar o certificado no final do curso de Cultura Católica. E então assinem, quem ainda não assinou. Bom, o tema que eu vou apresentar é sobre a educação da família na boa música. E bom, eu queria começar com a história de um músico que se chama Shinichi Suzuki. Quando o Japão, na Segunda Guerra, foi bombardeado, os japoneses, né, começaram a se destacar em várias áreas, sobretudo na reconstrução do país, né? Então, na engenharia, na educação e na questão da música, mas sobretudo na educação musical, se destacou esse senhor, o Shinichi Suzuki. Pode passar. Bom, praticamente ele viu, né, ele chegou à seguinte conclusão: toda criança japonesa, sem exceção, fala o japonês sem esforço. Isso não é prova de um impressionante talento? Né? A gente sabe que o japonês é uma língua difícil pra caramba. E então ele se perguntava como e por que meios elas conseguem isso. Se elas falam tão fácil e fluentemente o japonês, tem que haver um segredo no seu aprendizado. E aí, ele, refletindo, concluiu, né, que todas as crianças do mundo são educadas por um método perfeito, que é a sua língua materna. Então, por que não utilizar esse método também para os outros talentos? Então, bom, basicamente o que ele viu relacionando a linguagem, né, o aprendizado da língua materna com a música, é que você tem 4 etapas muito claras e ordenadas, que é, primeiro, você ouve, né? A língua materna o bebê está escutando desde a concepção, praticamente, né? Na verdade, é na 21ª semana da gestação que o bebê já começa, mais ou menos nessa parte aí, a escutar, né? E os estudiosos falam que no primeiro dia de vida, ele já consegue reconhecer a voz da mãe dele, né? Então, a audição é o primeiro sentido que se desenvolve. Então, ele coloca que na língua materna é a mesma coisa. Primeiro você começa escutando, e aí depois a criança vai tentando imitar, e aí ela começa a falar. E por último, ela começa a ler e escrever. Isso é muito interessante, porque a educação musical mais tradicional, ela, claro, assim, são etapas que não é que, bom, agora que ela já ouviu tudo, nunca mais vai ouvir nada, vai começar a falar. Agora que ela já fala, ela vai parar de falar e ler e escrever. Não, tá tudo junto. Mas você tem como uma hierarquia. E na educação musical, normalmente, se fazia o contrário, né? Primeiro, aprendia a ler e escrever música, depois aprendia a tocar um instrumento ou a cantar, e por último, agora eu posso apreciar a música, né? E justo o que o Suzuki faz... bom, ele teve essa sacada genial, né, da língua materna para o aprendizado musical. E bom, praticamente consiste em preencher o ambiente sonoro da criança com música, né, e boa música, não é qualquer música. E bom, agora, eu acho que seria a parte mais crítica, assim, da palestra, entre aspas, né? Se a gente fizer uma conta de vamos supor, um casal normal que quer educar o filho na música, a primeira coisa que vai fazer, vamos botar na aula de instrumento. E aí, bom, se você tem conta que tem, 2 dias de aula e estuda em casa, o que é muito raro, na experiência que eu já tive de professor de música, né? Toda semana o aluno chega, e aí, o que você fez durante a semana? Eu brinquei de não sei o quê, tá aí, você estudou... Então, é porque eu não tive tempo. Tá? Então, vamos ser bem otimistas e colocar que 3 horas semanais ela vai ter contato com boa música. O tempo total da semana são 168 horas. Aí a gente vai dividir na metade. Por quê? Porque é o tempo, vamos supor, que a gente está acordado. Pode voltar um.
Então vamos colocar aqui, 84 horas da semana você está acordado, dessas 84 horas, 3 horas você tem contato com boa música. Isso vai dar menos de 4% do tempo acordado de boa música. Aí vamos fazer outra conta, vamos dividir esse tempo acordado por 50% de novo. Por quê? Vamos supor que é o tempo que você escuta alguma coisa, né? E normalmente é som de baixa qualidade, né? Passa o carro na rua, tocando uma música um pouco baixa, a propaganda na televisão, no rádio, né? E isso piora, né? A gente está cortando aqui para tentar fazer um número bem otimista, quando a gente, às vezes, com fone de ouvido, com o celular, consegue escutar música até no tempo que está dormindo, né? Eu já vi muita gente colocar o fone de ouvido e, bom, passa a noite inteira, sabe-se lá o que está tocando. Então, se a gente vai contrapor esse tempo de sons de baixa qualidade com o tempo de boa música, que eram as 3 horas semanais, pode passar mais um, vai dar menos que 10% de boa música do tempo total que a gente escuta som. Isso sendo otimista, né? Claro, pode não ser o caso da maioria aqui, porque eu imagino que como a gente é católico, ao menos essa música ruim a gente tenta evitar. Mas agora pensa, por exemplo, as crianças que vão para a escola, né? Muitos pais se queixam de não obter o êxito na educação musical dos filhos. Mas a criança chega na escola e o ambiente sonoro musical dela é a musiquinha que os colegas apresentam. Que eu lembro que eu fui ter celular com 17 anos de idade. Assim, nossa, o Nokia, que tinha o joguinho da cobrinha. Achava sensacional, né? Minha prima tem 10 anos e já tem Instagram. Então, e é uma das coisas que o Padre Pablo falou, né? Que entra muito no método preventivo de Dom Bosco. A criança tem um celular e o pai não está perto, que segurança você vai ter do que está fazendo ali, né? Se não tem um filtro, não tem um programa no celular que mostra o que está fazendo. Então é por isso que não dá certo, às vezes, a educação na boa música, porque, né, os especialistas falam, acho que está no próximo slide, que a gente tem uma tendência natural a preferir aquilo com o qual a gente está familiarizado. E se mais de 90% do tempo você está familiarizado com som ruim, com música de baixa qualidade, aí quando você mostra para a criança um piano e quer ensinar ela a tocar uma música que exige um pouco mais da capacidade humana, né? Ela não vai gostar daquilo. Por quê? Porque ela não vai preferir. Ela vai preferir aquilo que é uma música fácil, que ela escuta o tempo inteiro. Então, por isso que muitas vezes não dá certo. E bom, qual que seria a solução, né? Seria preencher esse ambiente sonoro com mais elementos de boa música, né? Se a gente aplica aquele ditado lá falando você é o que você come, com muito mais razão a gente pode falar que você é o que você escuta, né? E bom, se a gente considerar as músicas que a gente tem no nosso país, por exemplo, uma criança na escola, e isso pior ainda na adolescência, né? Que, bom, vai saber lá, porque na frente dos pais, não, estou escutando o Padre Zezinho, estou... Mas nas costas, sabe-se lá, né? Até conto uma experiência assim, interessante, que depois eu vou comentar, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar contrabaixo de orquestra, né? Eu tive como um deslumbramento, assim, música de orquestra, não conhecia música erudita e tudo, e eu fiquei apaixonado com aquilo, eu só queria escutar aquilo. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito assustado, assim, porque o pessoal tocava horrores, assim, né? De violino, flauta. E aí um dia a gente saiu assim, foi aniversário de um colega nosso, e a galera botou o celularzinho assim, um som de música ruim mesmo, assim, né? Eu falei, gente, vocês estão estudando Mozart, Beethoven, Bach, por que vocês estão escutando o MC sei lá o quê? Né? E depois pensando, eu fui entender, né, que começou muito com aquele método lá, primeiro você lê e escreve, depois você toca. Até aí, com o ambiente sonoro, até você aprender partitura e aprender um instrumento, tudo que você escutava era música ruim. Então, se entende, né? Bom, pode passar. Padre Fuentes, no livro A Educação do Celibato e da Virgindade, ele põe essa frase que eu achei sensacional, que um dos elementos que ele põe da educação
do celibato e da virgindade. Claro, é um livro voltado para a vida religiosa, mas esse princípio é universal. É que se tem que cultivar o gosto pela beleza e pelo bem, né? Então ele coloca assim: o mau gosto tem algum modo de incidência na vivência da castidade, porque a beleza, a seu modo, purifica e eleva a alma. Em troca, o mau gosto incide, ao menos indiretamente, dando matéria para as inclinações torpes do homem, porque o feio e o pecado têm afinidade. Então, é muito fácil assim você ver o gosto musical de uma pessoa e deduzir como ela é. Justamente por causa disso, a beleza purifica e eleva a alma. O feio e o pecado têm afinidade. Eu nunca vi ninguém que é virtuoso e escuta música ruim. Não sei se vocês já viram, mas assim, se comprova esse princípio dele na experiência. E bom, se a gente levar em conta também que o fim das artes do belo, né, das belas artes, é levar o homem à beleza, à verdade, ou em outras palavras, purificar a alma, então a gente tem alguma coisa errada acontecendo na sociedade, né? Bom, espero que você já esteja um pouquinho acordado, né? Eu poderia falar sobre o modo como a música faz isso, não sei o que e tal, mas eu queria botar uma música, ela é assim, uma linguagem mais simples, apesar de ser muito difícil a execução, mais erudita a música, para vocês verem a mudança que uma música desse nível dá na alma. É o estudo número 3 de um compositor que chama Franz Liszt. Ele era pianista e chama Um Sospiro a música. Ixi, não está saindo. Dele. Peraí. Tá na Epson. Tá no Epson. Tem que botar aqui no... Não, peraí, já achei o problema. Aí.
Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de parece que eleva assim, a alma, purifica. É uma coisa que não tem como dizer, assim, né? Sem querer ser pachangueiro aqui, mas de fato, como a música erudita tem isso. E eu vou assim, comentar alguns elementos que falta muito hoje na música, né? Sobretudo até porque o modo como a gente escuta música hoje é muito artificial, né? Por exemplo, bom, isso aqui é um recurso que a gente tem, mas nada se compara a você ir numa sala de concerto e assistir a orquestra tocando, não tem caixa de som, não tem nada, a orquestra e a acústica, né? Ver um piano mesmo tocando isso e não um teclado, né? Olha o som disso aqui. Me fala que é igual que ainda estava no áudio, né? Mas, então, às vezes a gente, por exemplo, né? Só para fazer uma analogia, uma coisa é você mostrar a foto de uma paisagem, né? Nossa, que lindo! Agora, outra coisa é você estar lá vendo com seus próprios olhos, né? Tem muitos elementos que na foto não tem, profundidade, etc. E na música é a mesma coisa. Sobretudo, um elemento importantíssimo é a acústica, né? Antigamente, quando eles construíam as catedrais, pode passar, por favor, Natan. Quando eles construíam as catedrais, já pensavam em como seria projetado o som do sacerdote, o som do coro, o som do órgão, de modo totalmente acústico, né? Então, por exemplo, uma catedral, se você chega e faz... não é igual aqui, mas pela questão do material, da altura, né, de como são feitos os arcos. Tem arcos de igreja que favorecem som agudos, tem outros que favorecem o grave. O coro é em cima, né? Tem uma cúpula, onde normalmente ela fica depois, tem o altar, né, o presbitério, aí vem um pedaço que tem a cúpula e depois segue. Tudo isso era pensado acusticamente. Por isso que quando você vai numa sala de concerto, por mais gigante que seja, quando vai orquestra e uma solista soprano que vai cantar uma área, é sem microfone tudo. A orquestra tem que abaixar o volume e ela tem que cantar bem. Então, por exemplo, um dos elementos que, ainda que seja na caixa de som, a gente pode perceber. Vocês viram que começa piano. De repente eu tive que até pedir para baixar o som da caixa, porque já ficou muito forte o som. Essa variação de intensidade, as músicas que se produzem hoje, já não tem mais, é tudo forte. Se você pega esse espectro gráfico que a gente vê lá, as ondas sonoras assim, nas músicas de hoje é uma faixa que é pretinha, você só vê o intervalo entre uma faixa e outra. Se você pega o espectro sonoro de uma música erudita, ela tem partição pequena, tem crescendo, fica grande, pequeno. Essa variação da intensidade já é um elemento que a música hoje perdeu, né? Claro, assim como a fotografia já tem a sua arte própria hoje em dia, né? Põe filtro para lá, filtro para cá, dá até para você pegar a cara de um, colocar na foto, o cara não estava. A gravação musical também tem todas essas regras, mas hoje em dia você perdeu totalmente o que é a prática da música, assim, ao vivo, né? Hoje em dia são poucas as pessoas que cantam, hoje em dia não são poucas as pessoas que tocam um instrumento, né? E tudo, assim, em primeiro lugar, porque o ambiente sonoro está ruim, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter bem claro é o modo como a gente escuta a música, como faz música, né? E, bom, eu vou comentar disso aí mais na frente, mas agora vamos ver o que é a boa música, né? Para a gente ter critério para o que colocar, o que não colocar. Então, primeira coisa, pode passar, é que para ser boa música, primeiro tem que ser música, né? E depois ela tem que cumprir com um fim. Isso serve para tudo, né? Para um homem ser bom, ele primeiro tem que ser homem, ou seja, não pode agir igual um animal, né?
tem que agir igual o homem. O homem, ele é mais que o animal, ele pensa, ele decide, né? E ele tem que cumprir com um fim. Se a gente for olhar filosoficamente, você pode até encontrar um fim muito nobre para o homem, mas a gente que é católico sabe que o nosso fim é Deus. Então, primeiro, a música, para ela ser música, ela tem que ser um belo artefato. Artefato é aquilo que é produto de uma arte. Por exemplo, o carpinteiro, ele é um artista, ele produz um artefato. Ele trabalha na madeira e faz uma cadeira. A cadeira é um artefato. A música é um artefato, só que a matéria não é a madeira, é o som. E depois ela é um belo artefato porque ela tem integridade, proporção e claridade. Isso é o que define as coisas que são belas, né? Bom, integridade significa que a coisa tem que ter todas as suas partes. E a música, ela tem 3 partes, né? Vou usar o teclado aqui, acho que vou ter que falar. Dá para escutar? Todo mundo? Então, o primeiro elemento da música é a melodia. Melodia a gente pode falar que é a sucessão de sons que fazem algum sentido juntos. Então, isso é uma melodia, né? E são sons sucessivos, né? O segundo elemento é a harmonia, que é a mesma coisa, só que com sons simultâneos. Então, por exemplo, é mais de um som aqui. Se eu junto a melodia com a harmonia, e o ritmo, ao contrário do que muita gente pensa, ele é simplesmente a organização dos sons em uma música, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um ritmo diferente nessa música. Na melodia. Mas posso fazer na harmonia também. Diferente do que a gente chama de beat, que é isso aqui, né? Isso não é ritmo, isso é a batida. Que, bom, a batida trabalha principalmente com elementos rítmicos, mas muita gente confunde e acha que o ritmo é esse. Aí o pessoal vem e fala, mas o gregoriano não tem ritmo. Tem sim, é o ritmo da voz. Não é um ritmo métrico, mas é o ritmo da fala. E o gregoriano também não tem harmonia. Ele tem, ela está implícita, né? Quando você faz... Você fez um... Se eu segurar aqui... Então tem... Se ele não tivesse harmonia, eu não ia conseguir... A gente não ia conseguir tocar com órgão, né? Toda vez que fosse cantar gregoriano, tinha que tirar os instrumentos. Apesar de que o modo natural dele é simplesmente cantado, né? Depois tem que ter proporção. A proporção seria... Bom, o nome é harmonia, né, dessa propriedade, mas a gente chama de proporção. Por quê? É a organização desses elementos de modo que eles não se contradigam. Então, por exemplo, a gente já escolheu a música aqui, vai ser o teminha aqui da Nona de Beethoven. Aí agora eu vou organizar eles de modo proporcional. Não se contradizem. Diferente se eu fizesse. Está se contradizendo, né? A gente percebe que tem uma incompatibilidade com as coisas. Então, a proporção ela faz com que as coisas condigam, né? Se eu faço até mesmo dentro... Né? Fica um pouco estranho, porque eu... Então, isso seria o elemento harmonia nas coisas belas, né? Seria a relação de todos os elementos que a compõem, de modo que eles não se contradigam. E, por fim, a claridade, que seria a ausência de confusão, não é uma definição muito boa, mas acho que é a mais compreensível, nos elementos. Então, se eu toco assim...
a melodia não está clara, né? Você não escutou? Você escutou? Apesar de que eu estou tocando aqui. E isso pode se dar pela afinação, no caso da música, né? Quando, sei lá. Quando acontece uma coisa mais ou menos assim, né? Por isso, quando alguém desafina, acontece que não tem claridade. Bom, então, para ser, no caso do artefato música, seriam essas as coisas que, o belo artefato música, que fazem com que ele seja um belo artefato. E depois tem que cumprir com um fim, que é inclinar para o bem e para a verdade e purificar a alma. E isso se dá de modo eminente na música que a gente chama de erudita, né? Normalmente a gente chama de música clássica. Música clássica não é um termo correto para descrever essa música, porque a música, ela tem períodos, né? Assim como toda a arte, a literatura e tudo. Então, você tem o renascentismo, o barroco, o clássico, romantismo, música moderna, música contemporânea. Clássico seria um dos períodos da música. A gente chama de música erudita, mais corretamente, essa música de orquestra, piano. E justo o nome dela já revela o que ela é, a natureza dela. Ex, né, é o termo para fora, e rudis é rudez. Então é como uma música que está fora do que é rude, né? E como que a gente vê isso na música? Porque ela tem como toda uma engenharia para fazer essa música. Uma coisa é você construir uma capela, não precisa de tanta engenharia. Outra coisa é você construir uma catedral, uma basílica. Você precisa de engenharia, você precisa de muito mais coisa. Então, uma coisa é você tocar Tirei o Pau no Gato, outra coisa é você tocar o estudo número 3 ali do Liszt. Tem toda uma engenharia por trás da composição, tem regras de composição, tem regras de proporção, né? Ou seja, claro que também não é que o cara senta e, bom, deixa eu começar os cálculos aqui para fazer a minha música. Mas ela tem regras quando você vai analisar. E por isso que ela consegue, a seu modo, elevar a alma. Bom, e aí por isso que não basta a gente simplesmente, vamos falar, agora eu vou educar meu filho na música. Dá o play e deixa rolar. Não é assim. É a mesma coisa que você falar, filho, você já sabe ler? Está aqui Odisseia, Ilíada, tá Camões aqui, ó. Manda ver que você vai virar o maior literato. Não, você tem que ter uma formação preliminar. E a mesma coisa na música erudita. Não basta simplesmente estar aqui, ó, Beethoven, Bach, Mozart. Você não sabe cantar nenhum parabéns, mas escuta isso aqui. Não é assim que funciona na música erudita. Então a gente precisa de uma formação preliminar. Na infância, os estudiosos chamam essa formação preliminar de musicalização. Que se a gente for olhar, é aquilo que Suzuki vai propor no método dele, né? Mas essa formação preliminar e que deve continuar depois, né? Que a gente pode chamar de formação permanente na música, é o que a gente chama de educação na boa música, né? Ou seja, por que eu estou começando por aqui? Porque hoje em dia a gente tem no nosso país uma cultura musical muito grande, seja popular e até mesmo erudita. O problema é que a gente não conhece e a gente está tão acostumado com o som ruim, né? Assim, eu não lembro qual autor que fala isso, mas ele fala assim que se a gente não quiser ver uma coisa boa, basta a gente fechar os olhos. Se a gente não quiser falar alguma coisa feia, a gente fecha a boca. Mas se a gente quiser não escutar uma coisa ruim, é mais difícil, porque o ouvido ele não fecha. A não ser que você ponha a mão assim, mas nesse sentido de que muitas vezes a gente não tem controle do que está entrando. Então, por exemplo, os ruídos da rua, não tem como fazer os funk, né? É um pouco mais difícil. Então, o roteiro, né? Deixa eu ver qual que é o próximo aí. Aí pode passar. Era para estar esse slide. Pode passar. Não, volta um pouquinho. Bom,
Então, como começar essa educação na boa música, né? Tem vários modos que a gente pode fazer isso. Eu vou propor um roteiro que é mais a cara do Brasil, assim, né? E que é uma coisa que eu vejo que hoje em dia a gente não tem mais. Que começa com a primeira etapa devolvendo a música para o dia a dia. E como? Com as cantigas. Hoje, já aconteceu de eu perguntar para uma criança assim, você conhece aquela música lá, Marcha Soldado? E a criança, atirei o pau no gato. Vamos cantar junto. Atirei o pau. E a criança nada. Aconteceu. E não foi uma vez só, foi um monte de vezes. Então, perder essa música que é da nossa cultura, né? Então, o primeiro passo é voltar essa música para o dia a dia. Então, a gente pode começar, por exemplo, ensinando a criança a brincar com música, né? Salada, saladinha, não sei se para pular corda aí, os mais velhos vão conhecer. Batata quente, ao menos na minha época eu brincava cantando, né? Hoje eu vejo batata quente, 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 não. Batata quente, nem faz a entoação e tá querendo falar que brinca de batata quente. Então, serra, serra, serrador, ciranda, cirandinha, escravos de Jó, o João roubou pão. Eu até descobri há um tempo, né? A gente sempre no final dos parabéns cantava, né? Com quem será? Com quem será? Isso é Richard Wagner, dá para acreditar? Quer ver? Põe aí. É de uma ópera dele. Tá em alemão, né? Tudo bem que a gente não vai cantar desse jeito num aniversário, né? Fazer o coro e... Mas para vocês verem assim que essa questão de voltar essas músicas, essas cantigas folclóricas para o dia a dia, é porque musicalmente elas têm coisas que são muito interessantes para educar uma criança e geram um valor afetivo, né? Então, por exemplo, ninar a criança, eu nunca mais vi isso, né? Minha mãe me ninava direto, ela disse que era difícil, né? Mas, por exemplo, dorme neném, o cravo brigou com a rosa, boi da cara preta, nessa rua mora um anjo, Terezinha de Jesus, brilha, brilha estrelinha, e brilha, brilha estrelinha é Mozart, sabia? O nome da peça é essa, são variações. Essa primeira parte todo mundo conhece, mas quando começar as variações... Até aí qualquer um consegue tocar. Agora vamos ver. São mais 12 variações, né? Mas qual que é o ponto? Por exemplo, uma música dessa. Se a criança foi ninada com Brilha, Brilha Estrelinha, o dia que ela escutar essa música, ela fala, eu conheço isso aí, cara, isso aí é muito bom. Porque ela criou um valor afetivo com aquilo. E a melodia está aí, né? Apesar de que está no meio da variação, mas já não vai ser uma coisa que ela vai pegar e, nossa, que chato. Por quê? Porque no ambiente sonoro do dia a dia dela, nesses... menos de 10%, ela escutava Brilha, Brilha Estrelinha, né? Outras cantigas, atirei o pau no gato, peixe vivo, borboletinha, a barata diz que tem, alecrim, cai, cai, balão, vou citar aqui até, etc, etc, etc. Só que aqui está um ponto interessante, que ao menos esse tipo de música não tem que devolver para o dia a dia com a galinha pintadinha. É para vocês cantarem, entendeu?
Os pais têm que aprender, se quer ensinar música para o filho, os pais também têm que aprender música. Tem que aprender ao menos a cantar, né? A tocar um violão, aprender um piano, sanfona, né? Não basta, meu filho, eu vou te ensinar música, aí põe a galinha pintadinha lá. A criança vai se distrair mais com as cores, né? Do que, não, então agora eu vou ser bem raiz, eu vou botar a vitrola e vou botar um CD do Palavra Cantada aí, antigo. Não, é para cantar, entendeu? Tem que cantar para a criança. Lembra que eu falei lá, no primeiro dia de nascida, a criança reconhece o som da mãe, né? Aí, bom, eu sei que tem aí no meio da educação dos bebês aí, tem uma teoria que fala aí de botar o som em branco para ninar o bebê, né? Aí a criança está no carrinho de bebê, você vai... Aí fala que é o som do útero. A criança já saiu do útero, eu quero escutar a voz da mãe, entendeu? Tem que ninar a criança com música, não com esse barulho. Bom, enfim. A gente também perdeu muita música religiosa no dia a dia, né? Igual, repito, não é vamos botar um CD do Padre Zezinho. Não, aprende a tocar a música. As músicas do Padre Zezinho são muito fáceis. É Ré maior, Lá maior e Sol. E se você não consegue botar o Sol, pode tocar só com Ré e Lá, que você consegue. E cantar também, que é muito tranquilo. Então, imagina, no final do texto, se voltasse a cantar a consagração, ou para os mais avançados, né? Rezou o texto em família, vamos cantar Salve Regina agora. Mas cantar, praticar, fazer a música acontecer. Não ficar na artificialidade. A artificialidade é um recurso. Mas se quer educar o filho na boa música, tem que vocês transmitirem a música boa para ele. Porque senão quando ele for, então agora vamos lá, agora é minha vez. Ele vai botar um fone, dar play e bom, nossa, agora eu estou escutando a primeira sinfonia de Brahms, estou escutando a nona de Beethoven. Não é assim que funciona. Depois os hinos da pátria, né? Quando eu comecei o fundamental, os 2 primeiros anos a gente cantava o hino nacional todo dia e na quarta-feira cantava o hino da bandeira. E musicalmente falando, se você for botar na música do dia a dia, eu acho que essa daqui é a mais elevada, assim. Porque a engenharia musical para construir essa música é violentíssima. E bom, tudo isso faz parte dessa primeira etapa, né? Que consiste em devolver a música para o dia a dia, né? E devolver com afeto. Porque se a criança não cria afeto pela coisa, como que ela vai gostar disso depois, né? A música é uma coisa que fala em primeiro lugar aos nossos sentidos. Depois você tem essa elevação, essa purificação da alma e tudo. Mas em primeiro lugar aos sentidos. Então ela tem que criar uma coisa afetiva. Por que essa música ruim cria uma coisa afetiva? Porque ela escuta com os amiguinhos. Ali ela se sente parte do círculo social. Você quer estar com nós? Tem que escutar isso. Entendeu? Então, ela cria mais afeto pela música ruim, muitas vezes, porque, bom, os amigos, do que pelo pai, que simplesmente, olha, eu tenho que lavar a louça, liga a galinha pintadinha e sai. Então, vai ser muito difícil educar na boa música se a gente não está presente para fazer isso. E, bom, tudo isso, como eu falei, faz parte dessa primeira etapa, que sem ela é impossível você explorar decentemente o mundo de Bach, Mozart, Beethoven e companhia limitada. Porque senão simplesmente vai colocar, legal, mas imagina, quem que vai sentar para assistir ou para escutar meia hora de música que não acaba nunca, né? Como dizem o pessoal aí. 2 horas de ópera. Nossa, mas antigamente o povo era outro mundo mesmo. Porque antigamente o povo não tinha caixa de som, não tinha as coisas. Então, você quer ensinar música para o filho? Tem que ir na raça. E isso implica esse espírito de sacrifício que o Padre Pablo falou, né? Porque se você não aprende, você não vai conseguir passar com toda a profundidade. A criança vai fazer uma experiência muito artificial da música. Bom, então, depois dessa primeira etapa, pode seguir essa segunda. Essa primeira etapa, normalmente, assim, se quer colocar um tempo, seria de 1 a 3 anos, mas ela como que dura o resto da vida, assim, né? E aí depois disso aí, se coloca a criança numa aula de instrumento,
ou de canto, né? Assim, na medida do possível, é claro. Porque se ela não tiver uma prática disso, é como se fosse uma pessoa que você aprendeu o idioma e ela só escuta. Mas quando ela vai começar a falar, você cala a sua boca. Então, ao menos cantar, né, é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Mas seria muito bom colocar na aula de instrumento, né? Seja piano, violão, acordeon, e pelo menos 2 anos. Não dá, é mentira, não dá para aprender bem um instrumento com 6 meses, não. Senão a gente só vai contribuir para a decadência cultural. Então, tem que ter um pouquinho mais de tempo. E bom, né, pode passar. E aí, depois desse tempo, pode começar a apresentar, tanto na prática quanto na audição. E claro, bom, infelizmente o recurso que a gente tem é o áudio, né? Mas se o pai e a mãe conseguem aprender a tocar e tocar para a criança, a primeira coisa é o guia prático do Villa Lobos, né? O Villa Lobos fez esse guia pegando a música folclórica, são 137 canções no primeiro volume, eu acho que são 11 volumes, como que vai progressivamente educando na música, assim, partindo da linguagem folclórica, mas de um jeito mais erudito, né? Pode passar. Então, por exemplo, essa daqui é o Terezinha de Jesus, uma das cirandas que tem nesse... Agora começa a melodia. Pode passar. Tem essa outra também, mas pode passar. Isso seria como que uma passagem dessa música folclórica, né, dessa música na linguagem folclórica, para uma música folclórica, mas na linguagem erudita, né? E se a criança já está acostumada com isso, para ela não vai ter dificuldade nenhuma, né, em aceitar esse tipo de música, em entender esse tipo de música. E era o que o Suzuki fazia, né? A criança escuta tal e tal música desde bebê, e aí quando ela pega o instrumento para aprender, justo é a primeira música que ela vai aprender, né? Depois, só para passar outras referências, né? Esse guia prático tem vários, pode procurar, por exemplo, no YouTube, e tem a partitura, tem os áudios, tem gente tocando. Depois tem um outro compositor, que é o Ernest Mahler, que ele também faz esse mesmo trabalho que o Villa Lobos fez, só que com orquestra de cordas. Então ele tem marcha soldado para a orquestra de cordas, só que é mais difícil achar. Até porque a gente não está tão acostumado com isso, então o conteúdo que você acha disso na internet é pequeno. Depois tem um outro canal no YouTube muito interessante, que é esse Instituto Piano Brasileiro, né? É uma ferramenta para pesquisar, escutar e ter na manga, debaixo da manga, músicas para poder passar, né? Depois tem Aí depois disso daí, tem as coleções, né? A Abril fez umas 3 edições de coleções de grandes compositores. E, bom, o que eu pude lamentar quando eu estava pesquisando para ver isso é que você não acha mais para comprar nem na internet, nem na editora. Por quê? Porque é um conteúdo que não vende mais, né? Ou seja, a Abril não vai perder o tempo dela fazendo isso se ninguém mais escuta isso. E aí o que acontece? Aí ela produz coisa que, culturalmente falando, há de se duvidar, né? Mas é interessante que você acha um volume ou outro. E tá bom, por exemplo, nesses 3 meses vamos ver o do Beethoven. Comprar na internet, na medida do possível. Tem a história da vida dele, tem um guia para escutar as músicas que vem no CD, né? Para vocês também irem aprendendo para depois passar para a criança. E quando você entende o que está tocando lá e fala, agora vai vir a melodia tal, essa melodia vai aparecer lá depois.
Vai do 1 até o 1:37. Agora vem uma melodia que é assim, assim, assado. Aí você começa, então, ó, olha a construção da música, como é que é. E aí começa a entender a música. E aí depois, para ir entrando cada vez mais no mundo da música sinfônica, pode aprender nos instrumentos, né? Tem esse canal Música Brasilis, que tem uns vídeos interessantes, assim, ensinando o instrumento, né? Passar só um trechinho desse aqui, que é da trompa. Isso é uma trompa. Eu, por exemplo, comecei com 14 anos, mas que a gente consegue começar com 9. Para você tocar trompa, primeiramente você tem que fazer embocadura, no caso, virar o lado no vocal. Depois de alcançar uma altura, tocar no instrumento. Pode passar. Então, o vídeo como que vai explicando como é que é que funciona o instrumento. E dessa maneira bem didática, assim, a criança vai perguntando, às vezes ele fala uma frase super difícil, ela começa a perguntar os termos. Então tá muito interessante, né? Música Brasilis, o canal. E também tem o Helios Skind, todo mundo conhece o Helios Skind do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Todo dia tinha um episódio ensinando um instrumento. E, bom, convido que visitem também o canal dele, porque ele é um dos educadores musicais que, assim, ele não tem tanta expressividade na academia, porque o foco da universidade hoje em dia não é tanto a educação musical na boa música, não. É simplesmente outra coisa. Mas ele é um bom educador musical. Então, só para... Isso aí para criança é... Aí, ó. Pode passar. Isso é coisa do Brasil, assim. A gente não está nem indo lá para fora para poder achar as coisas, né? E depois que vai criando essa base, a terceira etapa é simplesmente ir apresentando aos poucos os outros compositores. Mas, ó, conta a história, fala, ó, agora a gente vai escutar uma música que é assim, assim, assado. E aí, só que aí eu faço um aporte, assim, né? Não, tentem evitar ao máximo vídeo, essas coisas assim. Tenta fazer a coisa mais... Então, por exemplo, se esse período inicial, assim, vamos dizer, se nesses 4 primeiros anos que estou fazendo esse trabalho, eu não fui numa sala de concerto assistir um concerto, aí tem alguma coisa errada. Então tem que tentar ver como que é essa música, né? Ir na sala de concerto. Então a coisa mais impressionante quando eu comecei a tocar é que no primeiro concerto que a gente foi fazer com a orquestra, eu não sabia tocar nada ainda, assim, né? Até hoje não sei, mas... Eu que vim da música popular, assim, tocava bateria e estava tocando contrabaixo de orquestra. Assim, cadê as caixas de som? Não vai microfonar o baixo aqui, não? E nada, ensaiamos. Quando chegou na hora do concerto, aí eu virei para um colega meu, assim, mais velho, né? Aqui, não vai microfonar, não? Ou ao menos microfonou os primeiros lá, porque não vai dar para escutar. Não, dá sim. E de fato, depois, a primeira vez que eu fui no concerto, né, eu levei salgadinho. E aí tá lá... E se escutava claramente quando eu mexia no salgadinho, assim, e todo mundo ficava olhando para trás procurando, eu ficava sério lá. Porque realmente essa coisa da acústica se perdeu muito na música. Quando você tem um fone aqui, um fone ali, se o ambiente externo tá te atrapalhando a escutar a música, você vai lá e põe no mais alto. Isso é muito artificial. Então, assim, essa educação na boa música tem que ter essa etapa. Bom, para finalizar... Eu gostaria de colocar como funciona aí o método Suzuki, né? Um dos concertos que eles fazem com um monte de criança tocando Brilha, Brilha, Estrelinha. Assim, é muito interessante, mas justo seguindo essa pedagogia. Acostuma a criança a ouvir, depois ela começa a tocar, e aí sim ela vai começando a entrar no mundo aí da partitura e tudo. Pode ir, pô.
E essa é uma outra aluna do método Suzuki, só que agora fazendo uma apresentação solo, né? Então ele já vai botando a criança todo nesse contexto de recital e tudo. Essa acho que tem 3 anos de idade. Então é isso, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, com arte sustentai a louvação. E até Jesus cantava com os apóstolos, né? Depois de terem cantado o hino, saíram para os Montes das Oliveiras. Então é isso. Podem fazer perguntas ou eu posso cantar? Cantar. Boa tarde. Com relação, por exemplo, à música raiz, a música do interior, é uma boa influência assim, para dar. Porque é uma música brasileira, né? Autenticamente, mas queria saber qual é a tua opinião com relação a. Sim, não, a música popular também é muito importante nesse sentido, né? A gente falou muito da música erudita pelo fato de que ela realmente cumpre com maior perfeição tudo aquilo que a gente colocou para ser uma boa música. Mas essa música também é a boa música, né? Então você tem que analisar também aí a letra, né? E qual que é o grande ponto? Que ainda que sejam mais antigas as gravações, os instrumentos que se usavam, eles estavam mais puros, então era instrumento do dia a dia. Era uma sanfona, uma viola, né? Hoje em dia, você pega assim para escutar, parece que só muda o cantor, mas as bandas são tudo igual, porque o som dos instrumentos é igual. Então assim, pode até falar que a música caipira, que é como a gente chama essa música, né? Ela tem cheiro de mato, tem cheiro de roça, tem gosto de roça e tudo. E ela, pela instrumentalização e normalmente ela está contando uma história do cotidiano, né? Então ela pode ajudar nesse sentido. Só que se a gente for olhar os elementos musicais, claro, assim, a música caipira de viola não tanto, mas eles não têm não é tão refinado quanto a música erudita, né? Então ela, sim, pode e deve entrar nesse contexto da educação na boa música, mas a educação da boa música não pode se limitar a isso, né? E claro, assim, é uma música que, por exemplo, não vai chegar, sei lá, 12 anos o menino fez, sabe tocar violino muito bem, e aí na família ele só quer tocar Beethoven. Não, vamos cantar aqui com a gente um Sérgio Reis, sei lá. Então também entra nesse contexto de, né, como eu falei mais no contexto, por exemplo, a música do Padre Zezinho e tudo, né, que também é essa música popular, mais religiosa, mas entra também isso. E aí o critério que tem que olhar é esse, é a questão da artificialidade da gravação, que isso você vai encontrar mais nas mais atuais, assim, e a letra, né, porque sobretudo você pega assim as músicas, eu acho que de um tempo para cá, 99,9% só fala de, se é que se pode chamar assim, de romance, né? Então, uma criança escutar isso, eu com 7 anos de idade via uma menina, então a criança vai escutar essas coisas assim, então já de criança vai acostumando
a uma coisa que ela só vai ter que se preocupar lá para frente, né? E olhe lá se a letra é ruim e tudo. Espero ter respondido. Já tem uma questão, você disse expulsando, mas acho que para a educação tem muita força a ligação com a parte sentimental da pessoa. Eu pensava, no Paraguai, com os problemas, quando fazíamos acampamentos, experimentando, colocávamos muitas vezes músicas que eram mais curtas. E hoje eu tenho colegas que escrevem ou enviam vídeos, eles viajando e escutando essas músicas. E a ligação somente foi na questão sentimental, essa atividade que estavam fazendo e eles gostavam muito. Sim, sim. Vocês iam dedicar isso, por talvez, na família, em bons momentos, que a criança possa identificar com uma coisa positiva e determinada música. Meu pai, dia domingo, colocava música própria de Virtuoso. Eu lembro de pequeno, odiava essa música. Foi tanto que agora todos os irmãos gostamos dessa música. Então também tem uma ligação necessariamente com o sentimental. E depois a pergunta, aqui tem muitas crianças bem pequenas. Alguma vez escutei tocar Mozart para que escutem no início, que acaba a criança e demais, isso é verdade, é lindo. Então, em certa parte, tem que fazer a formulação concreta, né? Mozart, uma das características da música dele é que ele conseguia imprimir muito bem o temperamento dele nas músicas. Então, sempre que você pega uma música de Mozart, em um determinado momento, vai parecer que tem uma criança saltitando, que tem uma criança brincando, né? Se você pegar, por exemplo, essa variação do Brilha, Brilha, Estrelinha, né? Quando começa a primeira variação, ele já põe uma coisa rápida, uma coisa com que a melodia está escondida, né? Como se fosse uma brincadeira de criança, assim, é próprio da criança gastar energia, né? Então, dependendo da música que você escolhe e coloca para a criança, canta ou toca, isso pode ajudar a acalmar, mas em certa parte é mito, porque normalmente o que o pessoal faz, né, é ir lá no YouTube, música de Mozart para acalmar a criança, e aí coloca. Não tem uma necessária vinculação assim com ela estar acalmando por causa da música que está tocando, ser Mozart, né? Mas sim por ser uma música de andamento mais tranquilo, né? Porque se você coloca assim, Mozart, a primeira coisa que vai aparecer provavelmente é essa sonatina aqui. Eu nunca vi uma criança dormir com isso. Mas normalmente se põe as músicas do piano, né? Normalmente os sons que são contínuos, por exemplo, se eu ponho... Tem tanto tempo que eu não lembro como é que mexe aqui, mas... Isso aqui é um órgão. Enquanto eu segurar aqui, vai continuar fazendo esse som. Esse tipo de som mais contínuo, ele é bom, vamos dizer assim, entre aspas, para acalmar. Agora o som do piano... Deixa eu ver se é essa aqui. Isso. Se eu segurar, era para sumir, né? Tá sumindo. Ele some, você toca. Então uma coisa é como se você estivesse acariciando o instrumento, né? Então esse tipo de som, normalmente, né, dependendo de como você usa ele, vai tranquilizar. Diferente se você tocar a mesma coisa num órgão, que o som é contínuo. Isso tende a gerar uma tensão. Por isso que nas clarinadas de guerra se usa o trompete. O trompete, enquanto você estiver executando a nota, você não tem que fazer, sei lá... Aqui até vai, né? Mas se você faz... Esse daqui está com um reverb muito grande, né? Não é assim que funciona um piano, não. Mas fica lá, tom, 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 tom. O som continua, ele não vai morrendo. Então, isso tem uma relação natural, porque é como se você não abaixa a tensão. Você acorda os caras com trompete lá, às vezes com som rápido. Então, não é exatamente por ser Mozart, né? Seria a resposta. Mas sim pelas características de determinada música que você colocou do Mozart, que fazem a criança ficar mais tranquila. As sonatas do Beethoven, por exemplo, já são muito mais pesadas, né? Sei lá,
É tensão pura isso aqui. Ou então... Então, assim, cada um tem a sua linguagem própria. Mas, por exemplo, se você põe uma peça do bar, esse minueto aqui, esse também funciona, né? Então, é mais pela característica da música e sim, não tanto por ser Mozart, por ser... agora sim, é porque o Mozart, a maioria dos concertos de piano dele tem essa... É um pouco mais suave do que se você comparar com Beethoven. Mas você usa Bach, se você pega, por exemplo, uma peça de Haydn para um instrumento solo, normalmente, então é saber escolher qual a música, que aí sim vai acalmar, né? Acho que deu para responder, padre. O sentimento, sim. E da parte do sentimento realmente é isso, porque a criança ela vai criar uma relação afetiva com a música que ela estiver escutando. Eu brincava muito lá no seminário, porque todo domingo a gente põe música. E todo domingo sempre tinha o Wayne Klein do... Então todo domingo chegava de manhã e falava, nossa, essa música aqui nunca eu escutei antes, né? Então toda vez, nas férias eu não sei que contexto que foi que eu escutei assim, não é domingo hoje não, tô de férias, o que tem a ver? Então você acaba fazendo essas associações. E quanto mais afetiva seja, né, mais aquilo fica gravado. Só para contar uma anedota, né? A gente foi na procissão de Nossa Senhora de Fátima na diocese, né? E aí fizeram um salmo que era Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Um negócio que parecia uma música que você escuta na praia, assim, né? E aí a gente ficou zoando no seminário. E aí os meninos foram fazer um divague na jornada bíblica para como satirizar um incidente que aconteceu. E eles falaram, Jean, vai lá, você faz o fundo de som aí, vai começar com o tema do Jornal Nacional, e aí depois você toca uma música bem tensa, porque vai ser tipo São Jerônimo xingando o cara, porque ele apoiou Hanner e não sei o que e tal. E aí quando o outro cara começar a falar, tenta tocar uma música mais suave, né? O pessoal tava já rachando os bicos com os meninos encenando lá, né? E aí eu comecei a tocar lá, no som de violino. E aí beleza, eu tava de pizza esse dia, quando eu voltei pro fundo da cozinha, tinha uns meninos cantando assim, zoando o salmo, né? Aí eu falei, você percebeu que eu fiz ele na hora do teatro? Ai, não, nossa, por isso que veio na minha cabeça assim a coisa. Então assim, como não estava no primeiro plano, né, de atenção, estava no plano de fundo, mas marca, né? Então, nesse sentido, por que essa música ruim que tem hoje, que assim, não tem integridade, não tem harmonia e não tem claridade? Como que isso é aceito tão fácil? Pelo contexto social dos meninos, assim. Eu vejo por exemplo, a maioria das vezes que eu vi alguém escutando esse tipo de música, era um grupo de 5 moleques descendo, né, com celularzinho tocando. Agora, sozinho, não, já vi, assim, mas com certeza ele foi assimilando essa música, essa companhia, que para ele é uma coisa legal, porque às vezes em casa ele não tem a mesma atenção que ele recebe desses colegas que infelizmente são má companhia, né? Então acaba que, bom, esse é o tipo de música que rola, então esse é o tipo de música que eu vou escutar. E às vezes acontece, isso não vai acontecer com criança, vai acontecer com jovem, que é dele querer usar isso como uma arma de confrontar os pais, por exemplo, se é que os pais já não escutam também, mas de tipo assim, para enfrentar, ele não vai escutar as músicas que o pai gosta de escutar, não vai escutar as músicas da igreja, vai escutar esse tipo de música. E é uma ferramenta de afrontar mesmo, já vi casos disso aí muitas vezes. Acho que deu para... Em questão dos ritmos e da música contemporânea, comentou, né? Para verificar bem a letra, né?
Sim. Dependendo do ritmo, mesmo que a letra seja boa, você não acha que pode talvez influenciar a criança a gostar? Sim, claro. Tentei colocar assim mais ou menos nessa linguagem, né? Que tem que ver a artificialidade da música, né? Mas, bom, para dar um exemplo bem concreto, né? Hoje em dia se vê muitos grupos de axé católico, funk católico, pisadinha católica, né? E é uma música, a hierarquia na música, ela tem que ser isso aqui, ó. Melodia, harmonia e ritmo. Essa tem que ser a hierarquia. A primeira coisa que tem que ressaltar numa música é a melodia. A segunda coisa, a harmonia. Então, sim, se o ritmo, mas no sentido de que o ritmo, como ele esse termo é aplicado, ele já está aqui. Agora, se a gente coloca, por exemplo, a batida, aí ela estaria até aqui embaixo. Cada degradação da música, você vê um tomando lugar do outro. Então, por exemplo, o jazz, não é que seja uma música totalmente pervertida e depravada, não, mas ela é inferior ao que seria a música erudita. O jazz joga a harmonia para cima e a melodia fica em segundo lugar. Aí você vem, por exemplo, já fazer um pulo aqui direto, né? O funk é isso aqui. Só. Se tem isso aqui, duas notas. E nem tem isso aqui. Então, tem até um músico assim no YouTube, chama Lorde Vinheteiro, ele comprou um piano que tem 5 teclas, né? E ele tocou nessas 5 teclas a maioria das músicas que circulam no país hoje, né? Então, é uma das coisas que não é tão fácil de perceber, assim, às vezes até é, mas a música, musicalmente falando, é que, bom, uma das coisas que tem que olhar é a letra, e o outro aspecto é essa hierarquia, porque as músicas, normalmente, que forem ruins, elas vão trocar isso. Por exemplo, o axé é como se fosse isso aqui, melodia e harmonia, né? Agora, quando você até tira um dos elementos, ela já perde até a integridade, perde a beleza e tudo. Mas aí, para você discernir assim, além da letra, que tipo de música é boa, é quando você percebe claramente, olha, tem uma melodia que está em primeiro lugar, a harmonia em segundo, e se tiver alguma batida, algum elemento rítmico, né, para a gente não colocar esse ritmo que já está implícito na melodia e harmonia, ele está em último plano, né? Então, seria assim que você teria que discernir também o estilo musical. Acho que deu para entender. Bom, agradecemos ao seminarista Jean Pedro, da Valência. Pessoal, só para lembrar, aqueles que querem colaborar com o que comeram hoje, aqui estão as caixas à frente, podem passar, deixar a carteira diretamente, não esqueçam de tirar os documentos. E depois vamos fazer um café agora aí ao lado, e depois do café vamos dar alguns avisos, entregamos os certificados do curso, e já cada um pode ir para a sua casa feliz e contente, tá bom?